motociclismo aconteceu no passado fim de semana no Autódromo do Estoril e uma vez mais a animação esteve presente, embora o público não comparecesse como em corridas anteriores. São já imagens da primeira corrida da tarde, destinada à categoria 125 promoção, uma corrida bastante animada e em que o piloto que estamos a ver na frente com o número 21, Filipe Silva, comandou desde a primeira à última volta, embora nunca tivesse tido muito tempo para descansar, porque havia uma forte concorrência atrás, disposta a contrariar qualquer erro do piloto que comandou. Filipe Silva, aqui uma vez mais, no final da reta da meta, à frente de dois pilotos que o tentaram contrariar praticamente durante toda a corrida. Foi o Artur Martins, que por acaso fazia anos neste dia, e o Vasco Salgado, um piloto que tem dado bastante nas vistas, porque anda normalmente nos lugares da frente. Aqui vai, no final da reta interior do Autódromo do Estoril, o Filipe Silva, que tripula uma Gilera no comando da corrida. Aqui, no final da reta da meta, foi uma constante esta corrida, com estes três pilotos sempre nos lugares da frente. São já imagens finais da corrida, uma passagem na reta da meta, uma outra nos S's, já com o Filipe Silva relativamente distanciado dos seus adversários, e assim acabou o piloto com uma diferença relativamente pequena, mas que chegou para vencer a corrida e continuar no comando do Campeonato Nacional da categoria 125 promoção. Ele aqui vai muito contente por mais uma vitória no Campeonato Nacional e, como foi referido, da categoria 125 promoção. O pódio, Filipe Silva no primeiro lugar, o segundo foi para o Artur Martins e o terceiro para o Vasco Salgado. Imagens das boxes e preparativos para a segunda corrida, destinada às motos da Super Promoção, uma categoria que se esperava com mais concorrentes à partida, mas que efetivamente assim não tem acontecido. São motos de série das cilindradas de 250 cm a 500. Foi uma corrida mesmo com poucos pilotos à partida, que foi bastante interessante, porque este trio que estamos a ver, o Luís Catarino, o Artur Martins e o João Ferreira, conseguiram animar, e de que maneira à prova, embora fossem só eles os homens que lutaram pelos lugares da frente. De qualquer modo, foi uma atuação bastante interessante, porque um pouco público presente conseguiu animar-se com a luta travada pelo primeiro lugar. Vimos um piloto que não conseguiu mais do que uma volta, pois teve problemas com o seu motor, e novamente no final da reta interior o Luís Catarino, seguido pelo Artur Martins e pelo João Ferreira, e foi assim durante quase toda a corrida, porque no final o Artur Martins conseguiu um ligeiro avanço em relação aos seus adversários. Mas eles aqui vão no início da reta interior, na conhecida curva VIP. Aqui foi uma outra luta para o quarto lugar entre o Armando Clemente, o veterano Armando Clemente, e o José Vieira. Andaram assim durante muito tempo e terminaram também muito perto um do outro a correr. São pilotos atrasados. E aqui vem o terceiro classificado, que tripulou uma Honda VFR 400 cm3. Aqui novamente o Armando Clemente e o José Vieira, quarto e quinto classificados, respectivamente. Continuamos na reta interior, agora a imagem do Artur Martins, que vai vencer a corrida com um ligeiro avanço em relação ao segundo classificado. O pódio, Artur Martins, Luís Catarino e João Ferreira. São já imagens dos preparativos para a corrida 125 Racing, uma corrida que não teve interesse em termos de luta para o primeiro lugar, porque os dois comandantes dominaram com muito à vontade, atendendo em que há motos completamente diferentes em termos de preparação. Enquanto esta que estamos a ver, do Manuel Duarte e do Joaquim Cidade, são motos de competição pura, a maioria e as restantes são todas motos de série, ou com muito pouca preparação, ou então motos completamente de série. Portanto, não há hipótese nenhuma de competição com estas motos, porque são completamente diferentes. Aqui, Joaquim Cidade, que comandou nas primeiras 4 voltas ou até à quarta volta, porque um problema elétrico de seguida fez com que o motor da sua Aprilia parasse e obrigasse o piloto a abandonar.
Com isto, o piloto que estamos a ver na imagem, o Manuel Duarte, que tripula uma Famel Zondap, herdou o primeiro lugar e a partir daí nunca mais sentiu dificuldades em comandar a corrida conforme entendeu, porque não havia mais ninguém para lhe oferecer qualquer tipo de luta. Manuel Duarte foi para o comando, posição que manteve nas restantes voltas, e o circuito era composto por 14. Aqui ainda vemos o Joaquim Cidade, logo atrás já vem o Manuel Duarte, que se aproximou do piloto que comandava, porque começou a ter problemas e, como referi, foi obrigado a abandonar. José Pedroso, com uma moto praticamente de série, uma Aprilia também, apoderou-se da segunda posição, lugar que manteve até a final também sem grande dificuldade. Portanto, foi uma corrida bastante morna, não houve muito interesse competitivo e foi, quanto a nós, a pior corrida da tarde. O final com vitória para Manuel Duarte, seguido de José Pedroso e do Pedro Abreu, o pódio. E para a final, guardamos as duas mangas da corrida mais importante, a corrida de Superbikes, que engloba motos com 750 cm3 e uma com 850, uma Ducati, mas que não obteve grande resultado. São já imagens da partida da primeira manga, e não quero mais referir que a corrida de Superbikes é a única composta por duas mangas, neste caso duas mangas com 14 voltas cada. Foi uma corrida bastante interessante, a que tivemos a oportunidade de assistir aqui no Autódromo do Estoril. Ambas as mangas foram bastante disputadas em termos de luta para os lugares da frente. A primeira manga, como estamos a ver, foi, do modo geral, bastante interessante, porque os concorrentes que estamos a ver, o Alexandre Laranjeira, o Pedro Batista e o José Pereira, andaram normalmente na frente, até que apareceu um senhor, um veterano destas andanças e campeão nacional, o Manuel João, que se apoderou do primeiro lugar. Aqui ainda é o Alexandre Laranjeira, o Pedro Batista e o José Pereira que estão a fazer a curva Vito. Um pouco mais atrás vimos o Manuel João, que dentro de muito pouco tempo vai passar para a frente da corrida. Ele aqui vai no comando, posição que manteve até a final e, diga-se de passagem, com um certo à vontade, embora, e também nunca será demais referir, que o piloto não podia cometer qualquer tipo de erro, porque a concorrência vinha imediatamente a seguir. Ele aqui vai, em muito bom estilo, o veterano Manuel João, e atrás a concorrência com um ligeiro atraso do Alexandre Laranjeira. De qualquer modo, esta corrida foi uma ligeira saída, felizmente sem consequências, do Vítor Fidalgo, mas que acabou por perder alguns lugares no final da reta da meta. Estamos a ver a parabólica interior e o final da corrida com vitória do Manuel João. O Pedro Batista foi o segundo e o Alexandre Laranjeira o terceiro. A primeira partida da segunda manga aconteceu naturalmente, só que ainda não estavam completadas duas voltas. Aconteceu o despiste do Vítor Fidalgo, que deu direito a uma interrupção da corrida, interrupção essa muito contestada por alguns concorrentes e, quanto a nós, sem muita razão de acontecer. Essa interrupção deu direito a nova partida, como vimos na imagem, e a corrida foi totalmente disputada com mais 14 voltas, além daquelas duas que já tinham sido dadas anteriormente. Com o despiste do Manuel João, ficou posta de parte a hipótese do Manuel João vir a vencer esta segunda manga. Não pôde continuar a participar, o que o atrasou naturalmente em termos classificativos. Aqui o seu colega da equipa, o iniciado nestas andanças, o Tomás Couto. Aqui ainda é o Manuel João que comanda, mas, como referi, ele vai ter um brutal despiste que felizmente não teve consequências físicas para o piloto, mas teve consequências sim em termos de classificação. Vimos lá ao fundo, com o número 30, um dos nossos melhores enduristas, o António Lopes, que resolveu fazer uma perninha na velocidade, e ainda bem que isso aconteceu, porque, como é natural, mostrou que com um pouco mais de treino, queria eu dizer, tem grandes hipóteses de começar a obter melhores classificações, embora aqui está o despiste do Manuel João. Ele fica um pouco confuso, fica relativamente dorido, é assistido
pelo serviço de segurança, mas felizmente chegou-se à conclusão que nada de grave aconteceu. E com isto, o Alexandre Laranjeira ficou completamente à vontade no comando da corrida e venceu esta segunda manga e venceu também na geral, mantendo o comando do campeonato.